Eu acho que dentre os diversos movimentos de mudança da dieta humana, desde a criação com a agricultura, com o sedentarismo em si, né, com a limitação da dieta humana, agora, nesse momento em que nós vivemos, a gente tem passado por uma mudança, por um movimento de revolução dos modos de dieta alimentar. Então você via, por exemplo, uma alteração na dieta humana com a descoberta do fogo, e aí você começa a mastigar a carne cozida, os alimentos são cozidos, e aí você vê uma sofisticação do cozimento do alimento, e aí existem várias outras formas de preparação da comida. Você vê a religião atestando comida, sobre veganismo, sobre vegetarianismo e diversos outros, a homofagia, por exemplo, né, que é a alimentação da carne crua. Então você vê muito esse quesito de ritualização do alimento dentro da cultura humana. Eu acho que o momento atual que a gente tem passado em relação à comida, que tem sido um dos debates mais interessantes atualmente, não só na questão da anorexia, nas tendências anêmicas que voltam na moda, nessa questão das drogas, né, do Ozempic, do Mounjaro, todos esses efeitos que rebuscam a magreza extrema novamente. Uma das coisas mais interessantes que circulam todos esses fatores que moldam a nossa cultura alimentar hoje em dia é justamente a forma como a gente enxerga a comida. E se a comida hoje em dia tem se tornado mais um narcótico do que de fato um fator nutritivo, né? Um elemento nutritivo. Quando a comida deixa de ser vista como esse suco da vitalidade, ou como esse material, como esse símbolo de ritualização, que no caso temos passado por uma desritualização do alimento, alguns efeitos se subvertem. Então, por exemplo, antes você via justamente a dieta humana sendo uma medidora até mesmo de classe social, né, de recorte social. Então, hoje em dia você vê a subversão desses papéis, onde a obesidade agora ela é associada justamente à pobreza, à industrialização, e você vê agora a magreza extrema, a anorexia, o corpo desnutrido, você vê ele voltando como tendência das classes sociais mais abastadas. Isso gira em torno justamente de um olhar desromantizado da comida. As pessoas não olham mais comida com carinho. E quando eu falo que a comida ela tem se tornado um narcótico para as pessoas, eu estou resgatando um mito grego muito interessante, que eu amo muito, que acontece no canto quarto da Odisseia, que são os comedores de lótus ou os lotófagos. E eu acho que nós estamos nos tornando os lotófagos no século XXI. Dentre as várias aventuras, né, dentre as várias jornadas de Ulisses, né, Odisseu, até a volta de Ítaca, um dos mitos que mais me agradam dentro da Odisseia é justamente essa do canto quarto, que é quando ele acaba parando na ilha de Lótus, né, onde ele conhece os lotófagos ou os comedores de lótus. Um dos aspectos mais profundos para mim desse mito é justamente o simbolismo por trás do lótus, da flor lótus. Então, Ulisses ele acaba parando, né, nessa ilha do qual os habitantes se alimentavam de lótus, e ele acaba descobrindo a flor de lótus como justamente um alimento narcótico, um alimento ludibriante. Então eles acabam ficando distraídos. O lótus ele tem um efeito alucinógeno extremo, fortíssimo, em que os habitantes que comem lótus, eles ficam obcecados pelo lótus e eles não conseguem mais lembrar de seus objetivos. Acontece realmente uma amnésia a partir do lótus. O lótus ele é o exemplo máximo de hedonismo, de prazer digestivo. Então é basicamente uma droga. O que eu tanto acho genial no mito dos comedores de lótus, da flor de lótus, né, em si, é a atualidade de um mito tão antigo, justamente se enquadrando a cultura alimentar do século XXI. Então, quando a gente fala sobre lotófago, sobre esse símbolo da flor alucinógena, ou sobre esse campo alimentar extremamente hedonista, onde a comida, o único objetivo da comida é realmente causar prazer, eu lembro muito da cultura alimentar que a gente está passando agora, nesse momento do século XXI. E até mesmo uma perspectiva sobre o que é compulsão alimentar em si, o que é o distúrbio alimentar. Eu acho que todo mundo que conhece um pouco sobre compulsão alimentar, sobre distúrbio alimentar de fato, tem um pouco de medo, de receio de comer justamente pela identificação com o que é o lótus, né? Toda comida para uma pessoa com compulsão alimentar se torna lótus. No sentido de que é perigoso comer, é prazeroso até demais comer. Então, sempre tem aquele perigo da comida não se tornar algo nutritivo em si, mas tornar algo alucinógeno. E quando, até mesmo na psicanálise, quando os prazeres sexuais são comparados aos prazeres comestíveis, né, aos prazeres mastigáveis, a gente está falando sobre a comida como um prazer equiparável ao libido. Na verdade, as pessoas sentem prazer até demais em comer. E é justamente nessa visão da comida extremamente hedonista que o papel se subverte.
E aí a cultura da anorexia ou da obesidade, essa cultura de extremidades, ela surge. Então, agora, como o alimento ele é um lótus, a todo momento ele é um lótus, a comida se torna algo muito perigoso. Se torna um campo de incertezas, um campo de alucinação. E aí acontece justamente a desritualização. Quando eu falo, eu chego a citar agora no começo do vídeo, uma espécie de cultuação à comida que é a homofagia, que inclusive era praticada na Grécia pelos orfistas, né, pelos órficos. Essa cultura de comer a carne crua justamente com um símbolo muito forte sobre conexão com o animal. Mastigar a carne, comer as fibras, sentir o sabor nu do alimento, era algo tão simbólico, era algo tão profundo, que existia todo um significado por trás. Essa conexão do irracional com o racional. E não só a homofagia dos órficos, diversas outras culturas alimentares que enxergam a comida como algo sacro, como algo realmente sagrado. E quando essa comida ela deixa de ser algo sacro, ela se torna uma droga, a gente desritualiza ela. Porque é muito fácil comer um fast food, comer um hambúrguer, comer algo muito, muito habitual. Então, de certa forma, a gente tem se desritualizado, a gente não tem mais a cultura do manuseio da comida. Na verdade, a gente tem uma visão até muito higienista sobre comer com as mãos. Então, todos esses fatores que davam muito significado, que davam profundidade à comida, com essa cultura da repulsa à comida, que na verdade ela tá pautada, ela tá cunhada justamente na vontade constante de comer, ela tem tornado o ato de comer em algo extremamente banal, infelizmente até algo perigoso.